Olá! Hoje falarei sobre tendência de movimento articular. Essa é uma questão básica, porém muito importante se você quer aumentar a eficiência da execução do movimento do seu cliente e também do seu treinamento. O primeiro ponto é lembrarmos que um movimento acontece em uma articulação, e uma articulação é a junção de duas alavancas. No caso do corpo humano, duas alavancas ósseas. E o responsável por exercer movimento articular é o músculo. E para que isso aconteça, um músculo sempre estará fixo em duas alavancas diferentes. Só assim ele consegue proporcionar movimento em uma articulação. Mas o que isso interfere? Se estamos cientes de que o músculo está fixo em duas diferentes alavancas, temos que considerar que essas alavancas podem e normalmente possuem pesos diferentes. Quando o músculo contrai, ele tem como objetivo movimentar as suas extremidades em direção ao centro. Isso é o que acontece durante a contração muscular. Porém, normalmente, o que acontece nos exercícios é que uma das extremidades se permanece fixa, enquanto a outra se movimenta em direção a ela. O que determina qual extremidade vai movimentar? Naturalmente, o que irá acontecer numa contração muscular é que uma estrutura mais leve se movimenta em direção a uma estrutura mais pesada. No entanto, o que acontece normalmente na execução dos exercícios na musculação é exatamente o oposto. E a articulação, a alavanca mais pesada, normalmente se movimenta em direção à alavanca mais leve. Isso quebra a tendência de movimento, que é o mais leve, em direção ao mais pesado. E para que isso possa acontecer, é de extrema importância que os músculos estabilizadores ou os músculos que naquele momento exercem a função de estabilizador estejam preparados para exercer essa função. Só assim, a alavanca mais leve permanecerá tão fixa a ponto de permitir que somente a alavanca mais pesada se movimente na maior eficiência possível em direção à alavanca mais leve. Quer um exemplo para ficar mais claro? Abdução do ombro. O movimento acontece através de dois músculos, deltoide e supraespinhal. Ambos os músculos possuem fixação na escápula e fixação no húmero. No movimento de abdução do ombro, toda a estrutura do segmento braço é muito mais pesada do que somente a estrutura da escápula. Então, quando esse músculo contrai para exercer o movimento de abdução do ombro, a tendência é que a escápula, que é uma estrutura mais leve, se movimente em direção ao húmero. Porém, o que ocorre é exatamente o contrário, e é o húmero quem vem em direção à escápula. E isso só é possível porque nós temos músculos estabilizadores exercendo essa função. E se esses músculos não exercem a sua função adequadamente, a qualidade e a eficiência do movimento será prejudicada e aumentará o risco de lesão. Venha conosco e assista a palestra sobre biomecânica. Ali explicarei melhor para você essa questão e darei outros exemplos de como isso acontece na sala de musculação. E aproveitando, até lá, observe principalmente os alunos iniciantes executando o exercício abdominal no solo. O exercício convencional, com a sola do pé no chão, o tronco encostado no chão e tentando fazer um movimento de flexão de coluna, seja com a mão na nuca ou com a mão no peito. Observe o que acontece. Se naturalmente é esse o movimento que acontece puramente, ou se há outro movimento que acontece junto. Ajudarei você. Preste atenção
na pelve e no ombro. E veja só o que acontece. E na nossa palestra eu explicarei melhor para você o que acontece, por que acontece e como você pode solucionar isso. Até lá e um forte abraço!